Ano 2000. Cidade: São Paulo. Em meio ao sofrimento, indiferença e falta de amor ao próximo, nasce a Aliança de Misericórdia. Fundada pelos padres Antonello Cadedo e padre João Henrique, a comunidade da Misericórdia tem resgatado vidas e transformado histórias. Venha fazer parte deste sonho. Seja um sócio da Misericórdia. Olá, meus queridos irmãos do Misericórdia Online. Estamos aqui hoje juntos para meditarmos a palavra. Nesta quarta-feira, dia tão especial, vamos meditar sobre o Pai Nosso. O Evangelho está lá em Lucas, comecinho do capítulo 11, de 1 a 4. Vamos lá. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduzas em tentação. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia, vamos meditar sobre esta oração tão simples que Jesus nos ensinou. Os discípulos estavam reunidos junto com Jesus em um certo lugar. Quando pensamos em um certo lugar, não fala se ele estava na montanha, se ele estava em Jerusalém, não fala onde Jesus estava. Porque não importa onde Jesus estava, ele estava em um certo lugar. Isto para nós quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos estar em qualquer lugar. Em qualquer certo lugar, como Jesus, para podermos orar, para poder clamarmos a Deus, para poder clamarmos a Deus Pai. Essa intimidade com Deus Pai, com Abá, que Jesus depois o chama assim, ela é dia a dia, ela tem que ser algo cotidiano em nossa vida. E os discípulos o perguntam: como devemos orar, Senhor? Eu me pergunto se eles imaginavam que Jesus ia vir com uma oração mirabolante, com algo grandioso. Não sei, naquele momento, qual que era o pensamento dos discípulos. Porém, eles o falam, assim como João ensinou os seus a orar. João era alguém, João Batista, tão simples, provavelmente tinham algo em mente, mas na linha de João. E Jesus vem com a base de toda e qualquer oração para nós. Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, em toda oração, em primeiro lugar, precisamos nos colocar na nossa posição de criaturas, na nossa posição de filhos. Deus Pai, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, a nossa posição de necessitados desta bênção do Pai, de necessitados do reino, necessitados também da salvação, que seria a poder viver depois no reino de Deus. Então, nos colocamos no nosso lugar de criatura, no nosso lugar de filhos. Depois, o essencial, dá-nos a cada dia o pão cotidiano. Não pede o Senhor me dê casas, me dê limousines, me dê muitas posses. Não, a cada dia, fala no Evangelho, cada dia tem a sua própria preocupação. Então, temos que sempre pedir a Deus não mais do que aquilo que precisamos, porém, pedir a Deus que nos supra com o necessário. Com o necessário, não somente o pão aqui é um símbolo, mas o necessário para a nossa vida cotidiana, a saúde necessária, a alegria necessária, a força necessária, muitas vezes para passar por dificuldades, passar por uma doença que às vezes nossa ou às vezes na nossa família, que muitas vezes precisamos nós como cristãos ser pilar, pilar na nossa família em alguma determinada situação. Então, que o Senhor possa nos dar a cada dia o pão cotidiano, o necessário que Ele sabe muito melhor do que nós para aquele dia, para enfrentar aquelas situações que estamos passando. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos aos pecados a todo aquele que nos deve, os pecados, as injúrias daqueles que fazem contra nós.
Muitas vezes rezando o Pai Nosso eu me peguei me perguntando, será que eu estou sendo mentirosa com Deus? Assim como eu perdoo também. Muitas vezes eu me vejo em situações onde não perdoo. Onde peço para Deus me perdoar, porém não ajo com a mesma misericórdia que com que Ele age comigo. Quantas vezes eu depois pedi perdão para Deus por rezar, por orar o Pai Nosso, e naquele momento está falando uma mentira. Né? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados. Toda vez que eu rezo essa oração, e que eu não estou perdoando os irmãos, que eu não estou agindo com misericórdia, eu estou sendo mentirosa com Deus. Mentirosa ou mentiroso, né, com Deus. Então, que nós possamos sempre nos analisarmos ao rezar esta oração, não só na Santa Missa, mas durante o nosso dia, né? Eu estou sendo verdadeira ao orar essa oração, ao fazer esta oração? Estou realmente perdoando os meus irmãos? Ou somente estou pedindo que Deus me perdoe pelos meus pecados, mas não estou agindo com a mesma misericórdia? E Jesus termina, né? Não nos permitais de cair em tentação. Este é um pedido de força para Deus. Um pedido de força para que possamos nos manter em pé. As tentações virão, né? Muitas vezes vindas do maligno, né? Porém, muitas vezes as tentações são permissões que Deus faz na nossa vida para que nós nos fortaleçamos. Né? Senhor, dai-me, né? Às vezes pedimos algum dom para Deus, a paciência, mas como que eu vou exercitar a paciência na minha vida, se não através de tribulações, se não através de tantas situações? Deus, Ele sempre nos ensina desta forma, né? Nos dá uma graça, porém, para podermos alcançar esta graça, essa virtude, temos que passar por tantas coisas, passar por tantas situações. Então, que hoje possamos pedir a Deus de verdade, de coração. Muitas vezes fazemos essa oração de maneira automática e não pensamos na profundidade do que Jesus nos ensinou. Primeiro, a simplicidade. É uma oração simples, o básico. O que precisamos pedir para Deus? O básico. Demais, Ele sabe das nossas necessidades. E depois, cada coisinha, né? Lembrar da nossa posição de filhos, de necessitados de Deus. Pedir para Ele o necessário para aquele dia. Agir com misericórdia com os nossos irmãos, assim como gostamos, né? Queremos que o Senhor haja com misericórdia conosco. E depois a força para poder enfrentar o dia a dia. Para poder passar pelas tentações, né? Que virão. Né? Estamos aqui nesta terra para um grande aprendizado, para, né, podermos amar os irmãos, para poder agirmos como somos, imagem e semelhança de Deus. Deus que é amor. Então a imagem e semelhança de Deus na nossa vida tem que ser também essa expressão do amor de Deus. Dai-nos essa graça, Jesus, nesse dia, de podermos viver com profundidade essa oração que o Senhor nos ensinou. A simplicidade que o Senhor nos pediu através dela, que possamos ter o nosso coração compadecido, o nosso coração mais próximo de Ti e mais próximo de Abá, o Pai que está no céu, nosso Paizinho querido. Dai-nos essa graça, Senhor, e esteja junto conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.